Comecei a gravar, né? Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui reunidos para mais uma reunião para a gente conversar um pouquinho sobre a vida e a obra do Francisco. E hoje pela tarde, conversando um pouquinho com Cristina, ela deu uma sugestão que eu achei bastante interessante e ela tem o mesmo sentimento que o meu. E que, de fato, a Gita de 7 versos, na voz do Francisco, é a síntese de toda a obra dele, é a própria síntese da Gita, né? E nada melhor para representar isso do que a gente começar esse estudo com a Gita de 7 versos. Então eu vou compartilhar a tela com essa Gita, que serve como a nossa invocação inicial para que a gente receba as bênçãos e possa fazer um bom estudo hoje. Então, eu quero que vocês me digam se estão ouvindo. Primeiro, deixa eu compartilhar a tela. Cadê aqui o que eu quero? É isso. Pronto. Pronto. Então, deixa eu tocar agora. Arsoshianamva Soshashtua Pragnavadamicha Brachase Gatasuna Gatasomicha Nanushoshanti Panditaha Utastua Kachilamidam Vashime Samupastitam Anariustam Aswargyam Agirtikaram Arjuna Galibya Masmagamaha Marta Naitayu Papadiate Kishudram Hidram Yurbalyam Tyaktotishita Parantapa Sarvam Guhyatimam Uaha Srine Paramam Vacha Ishitozimidritamiti Tato Vakshyamite Hitam Swaram Sarvam Bhutanam Hidriche Arjuna Distitati Brahmaye Sarvam Bhutani Yantra Hudani Mayaya Tamivacharanam Gacha Sarva Bhavena Bharata Tat Prasad Param Shakti Stanam Prapsyazi Shashuvatan. Asoshianamva Soshashtua Pragnavadamicha Brachase Gatasuna Gatasomicha Nanushoshanti Panditaha Utastua Kachilamidam Vashime Samupastitam Anariustam Aswargyam Agirtikaram Arjuna Galibya Masmagamaha Marta Naitayu Papadiate Kishudram Hidram Yurbalyam Tyaktotishita Parantapa Sarvam Guhyatimam Uaha Srine Paramam Vacha Ishitozimidritamiti Tato Vakshyamite Hitam Swaram Sarvam Bhutanam Hidriche Arjuna Distitati Brahmaye Sarvam Bhutani Yantra Hudani Mayaya Tamivacharanam Gacha Sarva Bhavena Bharata Tat Prasad Param Shakti Stanam Prapsyazi Shashuvatan Sarvadharmam Parityava Mamekam Sharanam Vraya Ahantua Sarvapa Bebyo Mokshyami Mashushaha. Tu te afliges, ó Arjuna, por aqueles que não lhe merecem. E, no entanto, pronuncias palavras de sabedoria.
Os sábios não se lamentam pelos ignorantes, e nem pelos doutos se regozijam. Ó Arjuna, por que te deixas dominar por esta confusão promovida pela falta de equanimidade? Este transtorno é contrário ao espiritual e frustrará a elevada finalidade, tendendo a obstaculizar a beatitude. Ó Partha, não cedas à inação. Isto não é digno de ti, ó tu conquistador. Rechaça este deprimente desalento mental e empreende a elevada ação. Escuta meu supremo conselho, revelador do profundo mistério branco. Tu és eternamente amado por mim e, como tal, falo para tua felicidade espiritual. Ó Arjuna, o Supremo Senhor reside centralmente em todos os seres, impulsionando-os à realização na roda evolucionária por meio de sua chave. Busca-o sempre, ó Bharata, como a universal imanência, e por tua graça obterás a suprema paz e a eterna realização. Sintetizando nele todos os evolutivos dharmas, busca o único Brahma e sua suprema chakra. E eu, como Ishara, o Atma que reside no coração, liberar-te-ei de todos os pecados. Não sucumbas, ó Arjuna, pela tristeza. Então, pronto. Acho que a gente pode começar a nossa reunião, né? E hoje eu separei assim, preparei 3 pequenos vídeos para compartilhar com vocês. E eu queria, claro, comentar sobre os 3 vídeos, mas como são pequenos e eles são importantes, hoje eu queria inverter. Na verdade, eu queria passar os 3 vídeos e depois conversar um pouquinho sobre eles. Porque esses 3 vídeos conversam e eles formam uma unidade sobre esse tema que eu queria tratar hoje e que tem a ver também com esse Gita dos 7 versos que nós acabamos de ouvir. Então eu vou compartilhar de novo a tela para a gente poder assistir cada um desses pequenos vídeos. E aí depois a gente conversa um pouquinho. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem, né? Tá bom. Então, deixa eu escolher aqui. Ô, Rubens, só se a Ana quiser abrir a câmera, né? Porque como somos poucos, né? Se ela quiser, você sempre falou que gosta que a câmera fique aberta. Ana. Tem que ver se ela fica à vontade. Se ficar, claro, que é bom para gente. Quando a gente for conversar, é mais importante também. Okay. Mas deixa ela à vontade, claro. Mas ela está lá, estamos vendo ela ali. Fique à vontade, Ana. O microfone está fechado, a gente não está te ouvindo. Eu estou no celular, vocês estão conseguindo me ver? Estamos vendo direitinho, tá ótimo. Tá tudo certinho. Tá bom. Então tá bom. Então eu vou compartilhar os vídeos e aí depois a gente conversa um pouquinho. Só me dizem se o volume tá bom, se estão ouvindo bem. Qualquer problema pode interromper, tá? Então, só um minutinho aqui que eu vou me preparar para achar isso já aqui.
Ah, não. Peraí. Só um minuto que eu estou um pouco confuso hoje. Não é isso que eu quero compartilhar ainda. Me dá só um minutinho aqui. Ah, pronto. Agora sim. Me digam se estão ouvindo bem. Só dá um sinal de positivo. Está misturado, Rubens. Peraí, só um minutinho. O que foi? Que foi, Maria? Está misturado, está embolada a voz. O comecinho vai ser assim mesmo. Porque ele não começou ainda, ele está falando com as pessoas de lá. Ah, tá bem. Melhor, tá? Eu acho que dá para entender. E esse é um vídeo curto. Depois tem os outros dois, que são mais nítidos. Esse tem 9 minutos só. Vou voltar para lá, tá? Você tem uma lista de configuração que está bem levado as pessoas. Enfrentarem essa realidade, para mim, é uma realidade. Eu acho que falar disso, porque eu não penso que estou brincando, exagerando, mas eu, de vez em quando, levo todo mundo daqui a pensar sobre todos a pensarem sobre o tema do desaparecimento. Não sei porquê, eu sei que não vai ser uma coisa muito simples. Não é simples. Parece uma coisa extremamente complexa. Tanto do ponto da manutenção da instituição, manutenção dos trabalhos que existem, dando um pequeno sustento à instituição, um aplauso a essa carreira, um pouquinho do projeto Reviver. Mas a minha preocupação não é só essa sobre como manter a instituição materialmente, mas principalmente, sabe, o lado espiritual. Eu sinto os mestres adiando e adiando essa consagração dos dois na data, e fico assim, mais ainda preocupado. Agora, eu dele me motivei a marcar
a consagração para o mês de julho. Eu mesmo. Só para, já que os mestres não estão decidindo isso, eu vou suplicar a eles com isso aí, para que eu possa chegar à conclusão sobre isso. Não é simples. É tão bom, né? Quando a gente tem assim, alguém assim, visivelmente aclamado por todos como aquela pessoa que vai substituir. Mas essa pessoa não existe. Existe uma série de pessoas. Eu preciso ter, assim, várias reuniões internas com esse grupo, e não é conveniente que essa reunião seja transmitida pelo Skype, sabe? Coisas dessa natureza, eu gosto de olhar no olho das pessoas, sabe? Porque pelo computador é muito comum proporcionar interpretações que não são boas para temas como esse. Eu já desmarquei a reunião passada e tenho que desmarcar com vocês a reunião de hoje, porque eu quero tratar com essas pessoas. Aliás, eu não quero nem tratar, eu vou dar só o início na reunião, eu vou deixar eles conversando entre si, sabe, sobre esse tema. Então eu queria avisar a vocês o seguinte, que na quarta-feira, que nós já tivermos resolvido alguma coisa, aí eu peço a Sidney, quem está aí no computador, para conversar com vocês pelo telefone, dizendo que eu vou reiniciar a transmitir essa reunião via pelo computador. Mas hoje eu vou sair, vou apenas dar uma introdução, vou sair porque eu preciso deixar eles mesmos resolvendo isso. Então, eu espero que vocês compreendam que é um assunto assim muito sério, né? Afinal de contas, o trabalho é imenso, o trabalho é aqui em Aracaju, é a balsa, é a fazenda, enfim, é muita coisa. A minha maneira de ver, pela forma como eu sempre encarei o trabalho, eu acho muito complicado. Pode ser que alguém não veja assim, mas eu vejo como uma coisa muito difícil de ser resolvida, não é simples. Então, vocês tenham paciência, mas eu vou ter que desligar e fazer a reunião. Nem eles mesmos vão fazer a reunião entre eles. Então, acredito que vocês compreenderão. Rubens, Cássia, Giovana, Edígena, viu? Mas logo que eu tiver uma solução, aí eu telefono para vocês e aviso que vai ser transmitido, tá certo? Boa noite. Boa noite, nós compreendemos, bem tranquilo, viu? Namastê, irmão. Que a luz se faça. Namastê, Francisco.
Bom, eu sei que o áudio estava muito ruim, mas esse é um vídeo tão importante, poucas pessoas vão se dar conta disso, mas esse é um vídeo histórico que eu estou recuperando e quero esclarecer um pouco mais para frente, depois de passar os outros 2 vídeos, eu vou esclarecer, porque foi nessa data, nesse dia, com esse estado de espírito, ver como está muito difícil para ele está muito pesado, porque ele recebeu a orientação dos mestres para preparar a passagem do bastão. E ele não via ninguém preparado na instituição. Então eu vou contar um pouquinho sobre isso, sobre como ele iniciou esse processo de preparar para selecionar quem seriam os Gnanadatas, quem ia ficar no lugar dele. Inicialmente ele escolheu 2, depois viu que ia precisar mais, e ele estava... Então por isso que ele pede, em reunião, dizendo, olha, nós vamos parar de transmitir por Skype, porque nós vamos ter que ficar uns 2 meses aqui reunindo internamente, para que desse grupo de Aracaju surjam as pessoas que vão tocar o trabalho de Aracaju. E isso foi há 5 anos atrás. Então ele estava assim, mas é para mostrar como esse processo é complicado. E quando as pessoas hoje levam em conta o trabalho dele, nem se dão conta completamente todo o esforço e todas as etapas desse trabalho que se iniciou há mais de 5 anos. Então eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. Mas antes eu vou mostrar outros 2 vídeos, que aí é onde faz assim o vínculo com a nossa história, já que esse olhar sobre a obra e a vida do Francisco é sobre a ótica da nossa experiência com ele, né? Como é que isso foi se casando. Então eu vou passar agora mais 2 vídeos, mais um primeiro, depois eu passo o outro. E aí essas coisas vão começar a ficar claras. Depois eu trato disso assim com mais detalhe, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Não, peraí, só um minutinho. Ué. Me dá um minuto só que eu vou escolher a tela aqui para compartilhar. Pronto. Hello, I'm Severin Suzuki, speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct, every day vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist
for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child, and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up in a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians, but really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong. In fact, 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, buy and throw away, buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. In Canada, we live the privileged life, with plenty of food, water, and shelter. We have watches, bicycles, computers, and television sets. The list could go on for 2 days. 2 days ago, here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection. If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. That I could be one of those children living in the favelas of Rio. I could be a child starving in Somalia, or a victim of war in the Middle East, or a beggar in India. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out and do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything's going to be all right. It's not the end of the world, and we're doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. Só falando rapidamente, essa Seven Suzuki, na Eco 92,
com 12 anos de idade. Isso foi em 1992. Depois, quando nós fomos para o Canadá, nós conhecemos pessoalmente o pai dela, o Dr. David Suzuki, que tinha um programa muito importante que chamava The Nature of Things, a natureza das coisas. Que ele é um grande ecologista, talvez dos mais importantes da época. Então, a filha dele, que participou da Eco 92, na minha opinião, fez o discurso mais importante da Eco 92 e talvez uma das poucas coisas que a gente se lembre daquele evento, que nós estávamos presentes. E é isso que eu quero mostrar, como é que isso se casa com a obra do Francisco. Eu sei que o som não estava bom, o vídeo não estava bom, a letra estava difícil de ler ali embaixo, para quem não ouve bem, não entende bem o inglês. Mas ainda assim, eu quis resgatar isso, porque é outro resgate histórico para esse momento que nós estamos vivendo. E eu precisava chamar a atenção para como isso está conectado com a obra pioneira que o Francisco iniciou. Que esse é o tema de hoje. Então, vou trazer mais uma coisinha, que é para mostrar qual o olhar que o Francisco escolheu para poder desenvolver essa obra. E no final, quando eu for comentar, eu espero conseguir provar como tudo isso está ligado com o trabalho de Francisco, com o nosso próprio trabalho e com o trabalho do nosso grupo de hoje em dia, com o nosso futuro. Esse é o tema de hoje. Tá? Então, só mais um vídeo curto, e aí a gente conversa um pouquinho. Porque esse é um tema muito sério. Então, eu não me preocupo que o Francisco estivesse hoje com aquele olhar tão abatido, com aquele olhar tão grave, com aquele olhar quase que sentido derrotado, com tanto peso nas costas, por se sentir sozinho no meio de um projeto todo e não saber como deixar as coisas caminhando depois da partida dele. Esse é o tema de hoje. Então eu vou compartilhar o terceiro vídeo agora. Cai a tarde de inverno impiedoso e Francisco e Leão sobre a neve caminham. Vão tornando a Santa Maria com fome e com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai na frente ligeiro, Frei Francisco o chama e diz: Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se nós tivermos a graça de Deus, de pregar o Evangelho e a cruz, e por obras exemplos pudermos levar a Jesus, e convertermos os homens até mesmo de mau coração. Em Leão isso ainda não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado uma graça de todos curar, e fazer bem aos cegos e aos coxos andar juntos, ouvir e todos falar, e que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar, e que os mortos nós ressuscitassemos. Isso não é a perfeita alegria. E se falassemos todas as línguas, com o dom de bem comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz. E se soubéssemos toda a ciência,
Francisco, o que é a perfeita alegria. Ao chegarmos ao nosso convento e batermos de festa esperando entrar, e o cordeiro do lado de dentro, ao invés de abrir, não esqueci a falar. Quem sois vós que assim importunos, esta hora nos incomodais? Somos nós, teus irmãos, que Leão e Francisco, que chegam e querem entrar. Não se o cordeiro disser que é mentira que não abrirá, que encontremos um outro lugar em um canto qualquer. E se nós, diante da porta fechada, sob a noite a neve que cai, conservamos a paz, isso é a perfeita alegria. Mas se nós insistimos em tantos que abra e tenha piedade de nós, pois com fome tão necessitados na noite não temos consolo e lugar. E chega o cordeiro sair, precunhando passão e gritar, e bater em você e em mim muito mais, nos deixando no chão a chorar. Se for Deus quem não faz, que nos deixa na noite na cruz, se entendemos que este abandono irrita Jesus. E se nós, diante da porta fechada, sob a noite a neve que cai, conservamos a paz, isto é a perfeita alegria. Pronto. Então, esses três vídeos me remetem ao que eu queria conversar um pouquinho hoje, né? Então, no primeiro vídeo, ele foi gravado em maio de 2015. Então, é para lembrar a data quando Francisco começou a preparar essa transição, quando ele anunciou que iria consagrar 2 Gnanadatas do grupo de Sergipe para tomar conta do projeto desenvolvido na Grande Síntese, já preparando a sua saída da direção da instituição, né? Então, como esse era um tema delicado, ele avisa que vai parar por uns tempos as reuniões por Skype, para dar prioridade às reuniões com os membros locais, os membros de Aracaju, os membros que seriam escolhidos para continuar o projeto de Aracaju, né? Seriam os 2 primeiros Gnanadatas da instituição. E por isso as reuniões ficaram suspensas por mais ou menos 2 meses. Então isso me faz lembrar, agora recentemente, a beleza, a inteligência e a inspiração espiritual que Francisco teve junto com o grupo da Grande Síntese, para eles elaborarem o Estatuto da Grande Síntese, né? Esse é um estatuto tão perfeito que ele corrige uma série de distorções da instituição Shuddha Dharma Mandalã como um todo. Por exemplo, que é uma coisa que ainda vai pegar de surpresa todos os outros ashras, que eles nem têm consciência disso ainda, nem se deram conta dessa grande revolução que começou a acontecer, e que agora eu torno público, até assim
já era público, mas agora pode alcançar inclusive os outros ashas, né? Essa informação. Que os Gnanadatas, eles ficam responsáveis pela parte ritualística, mas eles se submetem a um presidente que não é Gnanadata, né? Mas é um presidente que detém o poder administrativo. Então, tanto os detentores do poder religioso, como os Gnanadatas, né, como a diretoria da instituição, que é detetora do poder administrativo, eles se submetem à autoridade do exemplo de vida daqueles que vivem no Shuddha-saba, que a verdadeira autoridade é a autoridade espiritual do exemplo. Isso está no estatuto da instituição. O Shuddha-saba é a autoridade máxima. Os membros do Shuddha-saba, né? Ou os que vivem aquela realidade do Shuddha-saba. Então, ser membro do Shuddha-saba significa, antes de tudo, não necessariamente residir na fazenda, mas fazer da sua vida e da sua casa um templo tão ou mais sagrado que os próprios templos coletivos da instituição. A fazenda é a escola que convida a muitos graduados, depois de graduados, a saírem pelo mundo. Ser membro do Saba significa ser graduado pelo Saba. Significa dar voz ao sagrado no coração. E a partir daí, começar a assentar os fundamentos da Universidade do Coração. Em qualquer lugar, a partir do seu próprio exemplo de vida, da sua obra, fazendo da sua casa, seja lá onde ele for viver, uma espécie de gurukula, como a gente diz no sânscrito, ou seja, uma residência do mestre, do instrutor, ou seja, uma subsede do Shuddha-saba. Então, essa solução proposta no Estatuto da Grande Síntese, ela vem de uma reflexão muito grande sobre a realidade religiosa do nosso país, Brasil. Quando a gente pensa nas estruturas religiosas do Brasil, nós pensamos em duas grandes estruturas diferentes e que funcionam bem, cada uma à sua maneira. Existe a estrutura da igreja, onde todas as igrejas se submetem a uma hierarquia única, que tem o Papa como principal poder, e existe a estrutura, por exemplo, da Federação Espírita, onde cada pequeno núcleo é independente, mas eles atuam de forma federada. É uma outra lógica da organização, né? Então, o próprio Shuddha Dharma, enquanto instituição, logo depois da morte de Srivajana, tentou criar essa estrutura parecida com a da Igreja Católica, dando origem ao que eles chamaram de Seção Brasileira do Shuddha Dharma Mandalã, e que foi um fracasso, e eles desistiram da ideia. E aí a instituição quase que entrou numa espécie de crise, né? Então, agora a Grande Síntese, com esse exemplo, que dá poder ao Shuddha-saba Atma, né? Que é aquele núcleo mais profundo do antigo Ashra Atma, ele percebe que são essas pessoas que vivem a espiritualidade que são o verdadeiro polo irradiador dos valores da Universidade do Coração. Do mesmo modo que o Francisco de Assis tem uma autoridade espiritual e virou um santo, e às vezes a autoridade dele é maior do que a autoridade espiritual, não administrativa, mas é maior do que muitos papas que sucederam ao longo do tempo, desde a época da sua vinda. Então, são essas coisas que estão sendo conciliadas, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acompanhei junto com o Cássio, a fase do Ashra Atma e a mudança do Ashra Atma para a Grande Síntese,
quando do Ashana Atma, a única coisa que foi para a grande síntese foi esse conceito central do Shuddha Sabha Atma, que é o núcleo da Universidade Shuddha, o núcleo da Universidade do Coração, é o Sabha, né? E, no caso, por incrível que pareça, hoje, quem quiser pesquisar sobre o que sobrou do Ashana Atma, pouca coisa sobrou. E um desses documentos foi exatamente o glossário que eu escrevi na época em que eu vivia lá, e até hoje algumas pessoas ainda utilizam, embora ele não tivesse sido nunca publicado, né? Mas esse glossário, de alguma forma, ele representa esse documento que já foi produzido associado ao conceito de universidade Shuddha, que é o conceito que vai dar origem à Universidade do Coração. Então, quem conhece o glossário sabe que foi exatamente ali nessa época, nessa data, no período que eu fiz a dedicação ao Francisco no glossário, que nós resolvemos. Vai cada um para um lado, cada um seguir seu caminho. Então, ali na minha dedicatória ao Francisco, onde eu faço aquela dedicatória a ele, que algumas pessoas conhecem também, né? Eu também estou me despedindo dele. Porque ele vai para desenvolver o trabalho da grande síntese, e eu, junto com o Cássio, a gente resolve voltar para o Sudeste. E é aqui que a história começa a dar ligação com os 3 vídeos que eu apresentei, né? Porque quando nós nos separamos, não foi um afastamento, foi para que cada um tocasse uma parte do projeto. São as duas partes interligadas que um dia voltariam a se ligar de novo. E é isso que eu digo na dedicatória do glossário para o Francisco, né? Então, eu disse que tinha que vir porque eu precisava me aprofundar. Porque assim como ele estava construindo todo aquele projeto, esse projeto precisava de uma fundamentação filosófica, teórica. E eu voltaria para o Ocidente para estudar isso com mais seriedade. Então foi assim que eu voltei com Cássia. Cássia veio para a universidade e eu, em função daquele glossário, eu percebi que também tinha que voltar para a universidade para estudar. E foi por isso que eu cheguei à filosofia, ao mestrado, ao doutorado, que é o que eu quero contar, e a tese sobre a Gita. Essa é a história. Então, aí o que acontece? Esses outros 2 vídeos explicam esse espírito, né? Por quê? Aí eu vou contar um pouquinho do porquê, quando a gente percebe, né? Primeiro, eu tenho que lembrar, hoje quase ninguém sabe disso, é outra coisa que está esquecida entre as pessoas. E eu preciso falar porque isso é muito importante para Francisco. Francisco nunca gostou nem de foto, nem de vídeo, nem de nada dessas coisas gravadas. Nunca. Só quando ele percebeu que já estava chegando um tal momento em que ele mesmo ia começar a se afastar, né? Que ele começou a permitir aqui e ali que se tirasse uma foto, se gravasse uma conversa, ou depois que fizesse a transmissão de uma reunião. Então é por isso que os registros que nós temos das imagens em vídeo de Francisco são todas depois de 2012. Não são anteriores a 2012. Só que eu estou falando de um período que começou em 1979, que chegou em 86, que chegou em 1990. Em 91 nós voltamos para o Rio. É desse período que eu estou falando ainda, quando não havia foto, não havia compartilhamento, e todas essas informações, só quem vivia tinha na memória, né? Então é isso que eu estou trazendo hoje, porque eu preciso deixar claro, por exemplo, que antes mesmo de ir para Aracaju, nós começamos o trabalho com ele, aproximação lenta. Eu fazia o trabalho externo, assim, braçal.
Eu era o comprador da instituição em São Paulo. Então, para a loja Artinatos, poucas pessoas se lembram hoje em dia o que foi a loja Artinatos, a primeira loja de produtos naturais do Nordeste. E foi a loja que financiou a instituição, inicialmente. E essa loja Artinatos, que depois foi desfeita, essa loja, ela mantinha tudo. Todo o dinheiro vinha da loja. E era uma loja de produtos naturais. E como naquele tempo tudo era muito difícil, até um telefonema era difícil, eu em São Paulo fazia para ele essa mediação. Eu ia na Zona Cerealista em São Paulo, ia ali na Rua Cantareira, depois eu ia na Liberdade, na região dos japoneses, depois eu ia na Sambra comprar soja, da marca Maxten. Então, incenso, produtos naturais, arroz integral, todas essas coisas, eu já tinha uma certa familiaridade antes de me aproximar do grupo de lá, porque eu trabalhava para o grupo de lá, de São Paulo. Então, isso eu estou falando ainda dos anos 80, antes de eu me desligar como... Eu era estudante de engenharia, depois eu fui me graduar, ainda fui trabalhar como engenheiro, para depois me juntar ao projeto, né? Então, eu queria contar isso, porque essa loja Artinatos é outra coisa importante e tem a ver com isso que eu vou contar esse segundo vídeo, o vídeo da Eco 92, que é onde eu quero chegar com essa história, né? Por quê? Porque em 87, quando nós nos mudamos para Aracaju, para nos associar ao projeto do Chudaçaba, eu virei o gerente da Artinatos. Eu fui o gerente daquela loja, né? Que, na verdade, ela sustentava um projeto, quando a gente fala Ashram Atman, na verdade, se eu fosse colocar isso em termos contemporâneos, é como se eu dissesse, ali se desenvolveu, provavelmente, o primeiro projeto daquilo que hoje se conhece como uma ecovila. Eu tenho fotos com Cássia de nós construindo a nossa casa nessa ecovila, associada ao Ashram Atman, associada ao Chudaçaba Atman. Essas informações se perderam. Mas olha só, já falei a palavra ecovila, experimento radical feito em Sergipe. E depois nós estamos vindo para o Rio de Janeiro. Por que para o Rio de Janeiro? Né? Não sei. Então, vamos contar um pouquinho dessa história. Porque aí envolve esse projeto, envolve a gente aqui hoje, né? Quando nós chegamos ao Rio, nós fomos morar no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, que ficava perto do FRJ e era fácil para Cássia. Nessa época não tinha nem a linha vermelha. Então, pegar a Avenida Brasil, para a gente que estava chegando novo no Rio, era algo simplesmente impensável. Por isso nós fomos para a ilha. E, curiosamente, pouco tempo depois da gente chegar aqui, acontece a Eco 92, anunciando para todo mundo e para todo esse Rio de Janeiro aquilo que parecia a materialização em escala global de tudo que nós havíamos acabado de experimentar de forma pioneira lá em Sergipe. Eu participei da Eco 92 com Cássia. Eu ainda me lembro emocionado da performance do John Denver cantando para aquele público, né, da Eco 92. Bom, por que eu estou contando isso? Porque o tempo se passou, né, e ali, ainda um pouco em volta desse período da Eco 92, eu ofereci um curso em Ipanema. O curso se chamava O Despertar da Consciência à Luz da Bhagavad Gita, 1992, esse curso. Eu estava cheio de expectativa quanto ao desenvolvimento desse projeto lá de Sergipe, aqui no Rio. Mas o curso foi um verdadeiro fracasso, óbvio. Eu falar de Gita, falar de meditação, numa época em que o Rio de Janeiro não tinha muita ligação com isso ainda. Aí acontece a Eco 92 aqui.
Falei, mas que coisa interessante. É que a gente não conhece, porque a gente atua localmente, a gente não percebe os mestres lá de cima, como eles estão orquestrando tudo isso, né? Então aí que vem a coisa interessante, né? Muitos anos mais tarde, a gente se muda para Ipanema. E a hora que eu vou descobrir, sem querer, porque eu não sabia, nem eu tinha dado o meu curso, que eu ia para Ipanema, no Jardim Guanabara, não conhecia direito. Então eu ia para lá e não sabia direito para onde eu ia. De repente, quando eu vou morar ali na Barão da Torre, perto da General Osório, aí eu olhando na minha apostila aqui do curso que eu tinha oferecido, o endereço, era na Visconde de Pirajá, na esquina da Jangadeiros, a 50 metros de casa. Olha que coisa interessante, eu vim morar do lado de onde, muitos anos antes, eu tinha oferecido aquele curso, né? E aí a outra ironia, né? Agora a gente se muda para a Praia do Flamengo, começa a fazer esse estudo de Francisco, eu começo a refletir, falei, peraí, a Eco 92 foi aqui em frente de casa, e eu não me lembrava disso, foi aqui na Praia do Flamengo, né? Então, de novo, essa outra ironia que me coloca muito próximo desses dois eventos na nossa vida, e os dois que têm uma certa relação com o que nós vivemos, eu ia dizer no Ashana Atma, mas acho que eu posso falar no Shuddha-Saba Atma, que já era a célula interna do Ashana, a qual nós pertencíamos. Então, são essas associações que fazem eu pensar agora sobre a vida e a obra de Francisco, né? Então, foi isso que aconteceu. Nós chegamos aqui em 91, 92, eu fui para a filosofia, porque percebi quando eu fui dar um curso, o curso foi um fracasso, porque eu só falava com coisa do Oriente, e eu não conseguia traduzir isso numa linguagem técnica, acadêmica ainda. Então eu falei, eu preciso me preparar de fato, eu preciso me fundamentar. Aí eu fiz filosofia, bacharelado, licenciatura, mestrado, e a tese sobre a Gita. Aí sim eu podia dar um curso sobre a Gita, não naquela época, em que eu só tinha a parte prática, vivida no Shuddha Dharma, e lá em Sergipe, né? Então, ok, tirei a tese, de alguma maneira eu estava pronto. O que acontece? A reaproximação com Francisco. Vocês se lembram, lá no início eu disse que nós nos separamos, e quase não tivemos mais contato. Uma ou duas vezes eu liguei para ele do Canadá, e quando eu vim em férias eu fui visitá-lo. E não mais que isso, eu cheguei a ficar 10 anos sem ter uma notícia do Francisco. Né? E aí, depois da com a tese pronta, a gente começando a se reaproximar, o Francisco ressurge na nossa vida, e aí ele volta a falar na Universidade Shuddha. Mas agora, ele cunha o termo Universidade do Coração. O grande projeto da Universidade Shuddha, ele chama de Universidade do Coração. Quase como se ele estivesse rememorando a parceria que ele tinha com a gente, desde o início, né? Então, o que acontece? O Francisco decide ir ao nosso apartamento em Ipanema, traz um grupo todo da grande síntese, parecia uma loucura, né? E, embora a gente tivesse uma sala muito boa, ele falou, não, nós vamos fazer uma imersão de 3 dias no seu escritório, no lugar onde você refletia, no lugar onde você estudava, porque a gente quer também purificar, energizar aquele local, né? E ali ele consagrou e fundou a Universidade do Coração. Ou seja, praticamente, agora que a gente mudou para cá, um ambiente parecido com esse, onde eu estava cercado de todo o material de pesquisa do Shuddha Dharma, né? Então, isso foi feito em Ipanema. Então, tudo foi gestado ali, naquele escritório, onde eu passei muitos anos estudando e pesquisando sobre a Gita. Então, a Universidade do Coração, a Luz do Coração, que era o exemplo de Francisco, era como se eu dissesse, é só eu estudar isso que vem do coração do Francisco, que é o que está na Gita. Esse é o grande trabalho
da parte de fundamentação teórica, de fundamentação acadêmica, que precisava para o projeto, né? Então, agora eu fecho. E agora, no final da vida dele, né, um pouco antes dele entrar em coma, ele manifestou expressamente o seu desejo de vir aqui ao Rio para fazer aqui conosco, com todo o nosso grupo, que ele considera a semente do projeto da Universidade do Coração, e onde ele fez questão de tudo materializar. Ele quis fazer aqui o 3º Congresso da Universidade do Coração, que, é claro, que a parte material é essa que floresce na Fazenda Mãe Natureza, na escolinha das crianças, no próprio prédio da instituição, mas que ele sabia que era aqui que estava a fundamentação teórica desse projeto, né? Então ele manifestou esse desejo. No entanto, logo em seguida, ele piorou, seu estado piorou muito, e algumas pessoas já começaram a argumentar que ele deveria realizar esse encontro lá mesmo na fazenda, em função das dificuldades, do estado de saúde dele e tudo mais. O que as pessoas não poderiam, de qualquer forma, compreender era o porquê dele ter manifestado a importância do evento ser no Rio de Janeiro. Não importa nem que o evento fosse ou não de fato realizado, mas o que importa é o testemunho do Francisco e qual era a sua vontade e o seu desejo. Só que ele não teve tempo nem de voltar a discutir esse assunto comigo, que foi com quem ele tratou. A sua situação logo piora e, em seguida, ele entra em coma. Então, hoje, é muito legítimo que a gente faça esse esforço e procure realizar esse evento, como está sendo preparado agora para as pessoas, para que se faça lá na Fazenda, e quem puder ir, eu acho que tem que fazer um grande esforço para ir. Eu, em função da idade, em função das recomendações médicas, prefiro seguir a recomendação do confinamento e não vou deixar a minha casa não ser por uma questão de saúde, né? Então eles vão realizar lá esse encontro, que eu acho muito interessante, muito importante. Só um problema que tem é que eles estão chamando, não sei porquê, de segundo encontro, se esquecendo que já houve o segundo encontro. E, embora esse segundo encontro tivesse tido uma participação assim dos membros não muito significativa, e talvez por isso as pessoas que não participaram ou que não se integraram muito daquele, nem se lembrem daquele evento. Eu acho que esse agora é o segundo, mas o segundo também já aconteceu. Na verdade, é o 3º que vai acontecer em novembro, onde os membros estão sendo convidados a ir lá levar em frente esse conceito, o que eu acho muito importante e relevante. Então, esse é o que eu queria trazer para a nossa reunião de hoje, amarrando a nossa história, junto com a história de Francisco, junto com a Eco 92, né? Junto com a história da Arte Natus, do Shuddha Saba Atmo, e com esse fio condutor, que é o que ele chama de perfeita alegria, que é esse estado de uma compreensão onde a gente se dedica de corpo e alma ao projeto, né? Com sannyasa e tyaga, ou seja, renúncia e entrega, sem uma outra preocupação que não é essa de servir aos irmãos, né? E de contribuir para o trabalho dos mestres, para fazer com que esses conceitos, esses valores, floresçam dentro e fora da instituição. Então, cada um com a sua parte. Então, era essa a contribuição que eu queria trazer hoje. Desculpa se me alonguei, mas achava muito importante trazer, assim, para a lembrança, uma série de coisas que as pessoas ou estão esquecidas ou nunca tiveram oportunidade nem de viver, porque isso não é do tempo delas e é de uma época onde Francisco ainda tinha esse lado mais místico de
só para quem testemunhou ao vivo, merecia ter aquele conhecimento. E depois, com o tempo, ele foi tornando as coisas assim mais tranquilas, porque ele já precisava também se afastando do projeto. Então, com isso eu termino a minha fala, e eu sei que pelo avançado da hora, daqui a pouco a gente precisa terminar, mas queria dar uma oportunidade, cada um falar um pouquinho. Não sei se alguém gostaria de tomar a palavra, eu não vou escolher alguém, mas quem quiser é só tomar a frente, depois todos podem falar um pouquinho. Alguém gostaria de começar? Ô Rubens, nossa, tanta informação, tanta coisa importante. Eu tenho tanta pergunta para te fazer, mas igual você falou, né? No avançar da hora, né? Assim, perfeito. Eu sempre vi esse traço característico na personalidade do Francisco, por ele ser um mestre, esse pioneirismo, né? Igual essa questão da ecovila, né? Poxa, em 92, você já ia montar uma casa, a questão também dos produtos naturais que você envia para lá, né? Nossa, muita coisa que eu queria falar, mas eu tenho mais duas perguntas para te fazer. Primeiro, com relação ao estatuto do Shuddha Sabha, né? Achei muito interessante essa cláusula que ele colocou aqui, né? Que os Vinanadas, eles ficam responsáveis pela ritualística, né? Da Shuddha Dharma, mas ao mesmo tempo eles têm tipo um diretor espiritual. Que aí eu gostaria de perguntar, no caso, poderia ser o senhor José, né? Esse diretor espiritual. Cristina, eu vou responder com muita sinceridade e honestidade para você, sabe? Eu não sei se me expressei bem completamente. Disse que o Estatuto é uma obra, uma coisa perfeita, onde as coisas estão tão amarradas que a gente não sabe direito quem se submete a quem. Entendi. Então, na verdade, essa liderança espiritual é aquela que manifesta isso do coração e as pessoas reconhecem isso pelo estilo de vida. Mas, como eu estou há alguns anos que eu estou afastado, assim, fisicamente de lá, eu nem conheço essas versões do Estatuto. A versão que eu conheço são as primeiras. Agora, é claro que eu não conheço, mas eu estou acompanhando. Então, a gente percebe, quando eles dizem, vai ter a reunião para aprovação do Estatuto, aí muda isso, aí fulano assumiu a direção disso. Então, você percebe que isso vai sendo arrumado, né? Agora, sinceramente, eu não sei dizer quem responde para quem. Nem preciso, nem estou preocupado, porque meu compromisso é com o coração. Agora, eu estava louvando, porque para uma instituição material, nesse mundo, funcionar bem, ela precisa estar assentada em regimentos, em normas, em leis, em estatutos muito bem feitos, com os melhores advogados do mundo, que no nosso caso são as pessoas que de coração se devotam a isso, e mesmo alguns juristas, né, tratando a lei como se fosse o Dharma. Agora, qual é o conteúdo desse estatuto? Aí teria que perguntar para a Nádia, para a Lia, para os 5 Gnanadatas, ou para o pessoal da Fazenda, para a Josiane, para Ricardo, para o irmão José. Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia do que está lá. Agora, eu sei perfeitamente como me portar no Estatuto, sem conhecer o Estatuto, porque essa foi a chave que Francisco me deu. Se você viver pelo Shuddha Sabha Atma, nenhum estatuto desse mundo te amarra, porque nada que é feito pelo homem amarra o que está feito por Deus. Então, apesar do estatuto ser muito importante, é importante para homens que ainda não seguem totalmente a lei de Deus. Isso foi mais uma curiosidade, a pergunta, porque, na verdade, o diretor espiritual pode ser um mestre espiritual também, né? Eu acho que nem tem esse diretor espiritual lá. Eu acho. Não sei dizer. Porque isso é cada um quando manifesta, né? Pode ser o irmão José, sei lá, pode ser a própria Nádia, pode ser o Fábio, pode ser Lia. Quem é que vai saber? Pode ser alguém que não é Gnanadata, pode ser Ricardo, pode ser quem mais que tem lá? Iraci, pode ser quem mais. Eu fico com receio de não citar o nome de alguém e a pessoa ficar chateada comigo. Mas pode ser tantos. Eu não tenho autoridade para dizer isso. Não, eu nem conheço o pessoal da Fazenda.
Eu nem conheço o pessoal da Fazenda, mas só queria te falar que eu estava presente o dia que ele falou do Congresso, e ele chamou você mesmo para combinar, para que o Congresso fosse feito aí no Rio de Janeiro, com vocês. Achei muito bonito, sabe? E você falou muito bem aquele dia, eu lembro. E ele já estava bem avançado na doença. E que bonito saber que ele foi aí na sua casa, né? Eu também estive lá e praticamente fundou, né, a Universidade do Coração Rubens. Isso consta no site da Grande Síntese. Se for olhar lá, histórico, reunião inicial, tá lá. Que bonito, Tá lá que bonito. Mas eu vou deixar para as outras pessoas falarem. Eu, assim, eu adoro esse vídeo da Perfeita Alegria. Ele representa muito Francisco também, tal qual o Gita de 7 versos, né? É muito bonito. Mas é isso, namastê. Muito obrigada, Rubens, por todas essas informações. Depois a gente vai assimilando, e se for surgindo mais alguma pergunta ou curiosidade, a gente te dirige a você, ok? Obrigada. Namastê. Quem mais? Vai, Maria. Então, é muito importante a sua fala, Rubens. Você esclareceu muitas coisas que a gente eu não sabia. E falar da Eco 92, incrível, nem eu lembrava também. Eu já morava no Rio nessa época. E a fala da menina foi belíssima, coisa mais linda. E depois a terceira parte, como diz a Cristina, fechou. Aquela música é belíssima. Então, eu gostei muito das suas explicações e dos vídeos. É só isso. Namastê. Analice, gostaria de falar alguma coisa? Rubens, agradecer a você, a sua determinação, paciência, sua disposição, a sua e da Kátia, de estar nos mostrando, nos apresentando Francisco, né, que tá bem longe do que eu sei. Então, muito obrigada, Rubens. Eu estou assimilando, igual aquele pequeno peixinho que vai devagar, tá bom? Muito obrigada. Gratidão, Rubens. Kátia também. Cássia, Letícia, Cássia. Namastê, irmão. Obrigado. Vou da Cássia, né? Não, depois um dia eu vou contar para vocês como foi o encontro aqui em Ipanema, da Universidade do Coração. Eu não sei como tudo deu tão certo, porque o Francisco chegou assim meio de surpresa. A gente não sabia como ele vinha. Acho que vieram umas 10 pessoas. Umas 10 pessoas, mais de 10. Todos no nosso apartamento. E a gente ficou essa imersão de 3 dias. Café da manhã, almoço, jantar. Eu levantava 3 da manhã para fazer café. Eu encontrava a gente meditando na cozinha. Tinha que apagar a luz. Não, foi assim uma experiência muito interessante, porque nós passamos esses 3 dias, nem todos, uns 10 dormiram lá na nossa casa, no nosso apartamento. No chão, a gente colocou todo mundo no chão, os meninos, a Sônia foi. A Sônia, que às vezes aparece na reunião, ela ficou lá num quarto, que era a única mulher. Eu e o Rubens, Francisco em outro quarto. E depois, assim, vinha gente de fora. A Alexandra, o Marco, a Silvana, a Valesca. São pessoas que iam passar o dia. Então foram 3 dias muito intensos, sabe? A gente sentado no chão, ouvindo Francisco o dia todo. Foi uma experiência única, assim. E ele resolveu meio de repente. Foi muito interessante. E só uma coisinha, o pai da menina da Suzuki, né, o David Suzuki, a gente estava lá no Canadá,
E eu queria muito conhecê-lo, porque ele tinha um programa muito bonito, A Natureza das Coisas, dessa questão de meio ambiente. E assim, a gente, até por não conhecer tanto, né, a fama dele, eu escrevi para ele, porque eu vi que ele ia dar uma palestra lá no Canadá, lá na universidade que eu estava. E eu falei se a gente podia se encontrar, porque eu queria conversar com ele, para convidá-lo para vir para o Brasil. E aí o Rubens e eu, o pessoal falou, você acha que ele vai te atender, Cássio? Eu falei, não sei. A gente nem sabia quem ele era direito. Nem sabia direito quem era, sabe? Aí um dia eu estava em casa estudando, toco o telefone, eu e o Rubens, era ele. Vocês passam aqui no hotel, que a gente vai jantar junto, a gente conversa. Aí eu cheguei lá no hotel no Canadá, no hotel, eu falei, olha, eu queria falar com o David Suzuki. O David Suzuki está esperando a gente. O porteiro deu uma risada, assim como se a gente aparece, né? E tinha muitos jornalistas, estava assim de jornalistas lá. E aí, ele desceu do quarto. Quando ele viu a gente, falou, hi Rubens, hi Cássia, que eu tinha mandado uma foto. E a gente saiu andando na rua para ir para um restaurante japonês, até que ele falou, vou levar vocês num restaurante japonês. E atrás da gente, assim, de jornalistas. A gente nem sabia quem era ele, assim, direito. Ele é muito famoso lá. A gente conversou por umas 3 horas, quase, entre jantar e conversa. E ele queria que a gente tentasse pôr as legendas em português. Ele me deu os vídeos dele para ver se a gente punha as legendas, só que eu não consegui, porque verba, né? Não tinha verba para fazer isso. Mas foi uma experiência muito diferente, sabe? E naquela época, nós não tínhamos consciência de que na Eco 92 a filha dele tinha feito aquele discurso. Esse discurso foi ficando famoso ao longo dos anos. E tanta coisa aconteceu na Eco 92, então eu nem assisti. Eu vi outras coisas, não vi a fala dela, né? Aí conheci o Suzuki e depois eu conheci esse vídeo da filha dele com 12 anos. É claro que eu acho que o pai ali foi todo um mentor, né? Mas ainda assim, aquela menina com 12 anos de idade, falando com aquela maturidade, para aquela gentarada lá, né? Pessoal importante, representando todos os países, e ela passar aquele puxão de orelha em todos eles. O David Suzuki tem um site que, se vocês quiserem olhar, é www.davidsuzuki.org. É muito fácil achar. É fácil, só por David Suzuki. Ele é muito famoso. Pronto. São 8h30. Alguém quer falar mais alguma coisa? Essa história. Acho que por hoje vamos encerrar, né? Quer encerrar, cara? Vamos fazer o Pranava. Acho que a gente pode fazer o Pranava só. Então... Sat. Namastê. Namastê. Até. Namastê. Até a próxima. Até semana que vem. Um abraço. Um abraço, se A Deus gente, quiser. Cristina, até domingo. Alba Maria vai estar aqui com a gente no domingo. Se Deus quiser, se Deus quiser também. Namastê, gente. Namastê. Namastê.